do Senhor, professores! Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a lição de número 4, que tem por título A Autenticidade contra a Parcialidade. O texto principal nos diz: Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. O resumo da lição nos diz: Deus não faz acepção de pessoas. Por isso, precisamos tratar todos com igualdade e amor. Ao lado está a leitura semanal, é importante que você faça ela com seus estudantes. São 3 os nossos objetivos. Primeiro, compreender a proibição de se fazer acepção de pessoas. Segundo, explicar as consequências de se fazer acepção de pessoas. E terceiro, destacar a chamada prática da misericórdia. Na lição de hoje, nós temos o texto bíblico principal, que está localizado na carta de Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 13. É importante que você faça toda essa leitura com seus alunos para eles compreenderem o texto base para essa lição, tá certo? A título de introdução, é importante destacar que nós trataremos a respeito da discriminação e a parcialidade com as pessoas. Ou seja, modos ou estilos de vida, condutas que muito se diferem da proposta, do desejo, da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, fazer acepção de pessoas é estabelecer um juízo de valor baseado em conceitos desse mundo, como aparência física, né? Que trata-se do exterior, o status social, cor da pele, entre outras coisas. Então, nós vamos tratar sobre esse assunto em 3 aspectos, ou 3 pontos. A proibição da parcialidade, segundo a palavra de Deus, o impacto do preconceito na comunidade cristã e a chamada de Deus para agirmos com misericórdia. Vamos para o primeiro ponto da lição. O primeiro ponto da lição tem por título A Proibição da Acepção de Pessoas. Então, o que é acepção? O próprio comentarista vai trazer que a palavra acepção vem de um termo grego cuja pronúncia é mais ou menos prosopolepsia. Esse termo se refere às pessoas que erroneamente consideram ser mais importantes aqueles que são ricos, famosos, influentes na sociedade. Então, fazer acepção de pessoas é considerar por status, porque a pessoa tem uma condição financeira desejável, porque a pessoa tem a cor da pele do seu agrado, porque a pessoa tem uma amizade, uma influência. Então, sempre é por alguma razão, e aí você acaba agindo por parcialidade. Você é levado a decidir não pela verdade, mas acaba favorecendo porque conhece, porque admira, porque tem alguma coisa. Então, a proposta e a ideia é sermos imparciais, ou seja, justos. É meu amigo, tem muito dinheiro, tem um status social elevado, mas o certo é certo. Eu não vou dizer que ele está certo, ele estando errado. Então eu não vou se deixar ser influenciado por essa cultura da parcialidade. Passar a mão na cabeça e considerar porque tem alguma coisa a me oferecer, ou alguma coisa admirável para mim. A fé cristã, ao contrário disso, exige que os discípulos de Jesus amem a Deus e ao próximo, como nós vemos em Mateus capítulo 22, versículo 39. Então nós não podemos demonstrar favoritismos por pessoas. É meu chegado por causa disso, por causa dessa afinidade ou de outra. E aquele que eu não tenho essa identificação, eu simplesmente repudio, rejeito, abandono, marginalizo. Essa prática era comum na sociedade antiga. Os ricos e poderosos eram frequentemente
tratados com um maior privilégio, né, e respeito do que os menos favorecidos. Aí eu pergunto, mudou? Mudou muito dos tempos passados para os dias atuais? O apóstolo Paulo mesmo faz uma observação quando ele vai tratar da Santa Ceia, né? Porque muitos irmãos faziam grandes banquetes dos ricos, né? E depois os pobres chegavam, já não tinha mais o que comer. E aí ele diz, quem tem fome come em casa, a gente precisa esperar um pelo outro. É nesse contexto que o apóstolo Paulo vai alertar a igreja em Corinto em relação à Santa Ceia. Imagine também nos dias atuais uma situação, você entrando mal vestido em um shopping, como vão lhe receber? Como o segurança vai olhar para você? Certamente ele não vai lhe dar um tratamento VIP. Agora experimente depois de ir desarrumado e bem alinhado, bem elegante, bem bonito, bem bonita para um shopping. Como as pessoas vão te receber? Como os vendedores de uma loja vão te receber? Não é muito difícil essa experimentação. O resultado é quase que certo. As pessoas são inclinadas a considerarem, ajudarem pessoas mais arrumadas, cujo status social é mais elevado. Tem a discriminação por cor de pele também, não podemos negar esta verdade. Questões financeiras, dentre outras situações. Mas o convite, o crente demonstra essa sua autenticidade quando ele age com imparcialidade, melhor dizendo. Ele não pode ser ou agir de maneira parcial, tá certo? Não é apenas o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago, melhor dizendo, que trata sobre isso. Como já mencionei, o apóstolo Paulo também faz menção dessa discussão de acepção de pessoas em Romanos capítulo 2, versículo 11, Efésios 6 e 9, Colossenses 3 e 25. É importante que você demonstre esses exemplos também para os seus alunos. Ainda no ponto 1, professor, a gente precisa seguir falando que é dever do cristão tratar todos com respeito, dignidade, independentemente da posição social. Isso tanto na igreja, na nossa comunidade cristã, como fora dela, na escola, no trabalho, na nossa família. É preciso refletir o caráter de Deus. Então, mesmo estando nesse mundo cheio de desigualdades sociais, cheio de parcialidades, onde somos convidados a tratarmos diferentes pela condição financeira ou outra característica qualquer, é necessário lembrarmos de que a palavra de Deus nos instrui a não tratarmos desse modo. Nós precisamos agir de maneira diferente. Qual é a lei real que o Tiago expressa aqui? Capítulo 2, versículo 8. A lei real nas Escrituras é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós precisamos amar a Deus e amar o próximo. Nós vemos isso em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 38 também. Então este é um dos princípios centrais do cristianismo. Sem esse amor, não é possível ser autêntico na caminhada cristã. Então a igreja deve ser um lugar de acolhimento. A igreja deve ser um lugar que convida as pessoas para perto, que chama para se integrarem. Já prestou atenção em alguma roda, em algum grupo que você participa na igreja, acaba o culto, aí fica você e outros jovens, é importante a gente citar esse exemplo, né? Fica você e outros jovens, e aquele jovem que está marginalizado, está à margem, está excluído do grupo, e às vezes eu não faço nem questão de trazê-lo, de convidá-lo, de chamá-lo para perto. Então, nessas pequenas situações, nós demonstramos a nossa parcialidade. E aí o apóstolo Tiago nos confronta de maneira muito forte a começarmos a agir de maneira diferente, observando a lei real, amar. Eu preciso amar a Deus e eu preciso também amar ao meu próximo. Não é tarefa fácil, mas é necessária para uma vida autêntica em Deus. O segundo ponto da lição tem por título as consequências do fazer acepção de pessoas. Neste tópico, nós trataremos, conforme o autor, de 3 males, 3 consequências, 3 prejuízos
quando fazemos acepção de pessoas, como quando escolhemos uma pessoa em detrimento de outra por razões que não são coerentes, verdadeiras, por razões outras, supérfluas até, externas apenas. A primeira consequência é a divisão. O preconceito, além de ferir os princípios divinos, causa divisão dentro da igreja. Lembra da recomendação paulina, quando ele diz assim, olha, vocês estão brigando demais. Um diz, eu sou de Paulo. Outro diz, eu sou de Apolo. Outro diz, eu sou de Cristo. Ora, não pode haver essa dissensão. Não pode haver esse partidarismo. Então isso acontece quando eu digo, olha, eu sou desse grupo e você não é. Então a gente precisa trazer esses exemplos para os nossos estudantes. Nós precisamos trazê-los para esse cenário da parcialidade. Convide-os a refletirem, professor, sobre momentos no nosso dia a dia que podemos estar agindo com parcialidade e nem percebemos, para que possamos rever e melhorar essa nossa prática, para sermos autênticos. Quando fazemos isso, estamos ferindo a unidade de Cristo. O apóstolo Paulo menciona que nós somos o corpo. Cristo é a centralidade, é a cabeça, mas nós somos os membros. Nós fazemos parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. São muitos membros, mas um corpo apenas. Então nós precisamos estar cientes de que a divisão fere esse princípio de unidade. Nós podemos ler Efésios capítulo 4, do 3 ao 6, 1 Coríntios 12, 12 e 13, para referenciar esta discussão sobre divisão. O segundo mal é o julgamento. Nós nos colocamos, quando agimos de maneira parcial, como juízes e não somos juízes. É errado nós julgarmos as pessoas por suas condições, seja econômica, seja de aparência, seja de posição social. Nós precisamos entender que essa postura nos coloca como juízes e todo julgamento humano é contrário ao Evangelho, pois Cristo veio por amor a fim de restaurar toda a humanidade perdida. João 3,16. Como eu agora vou rejeitar alguém? Como agora eu vou excluir alguém? Julgar alguém de maneira preconceituosa? Por razões que não justificam. Então eu não posso fazer acepção de pessoas porque eu estou ferindo esse princípio também. Estou trazendo um julgamento. Eu estou me colocando na posição de juiz, que é contrário à perspectiva cristã. E o terceiro mal apresentado é a desvalorização do próprio ser humano. Embora caídos, todos os homens têm pelo menos uma imagem, embora distorcida pelo pecado, mas tem a imagem de Deus em cada indivíduo. Então nós precisamos valorizar o ser humano que existe. A acepção de pessoas desvaloriza a dignidade do ser humano criado à imagem de Deus. Olha como é forte. Nós caímos na consequência gravíssima de desvalorização do ser humano. Eu estou dizendo a natureza criada por Deus, o ser humano, a criação divina, rejeitando. Você não é ninguém, eu não lhe considero, eu lhe excluo. Por diversas razões, eu não considero você. Desvalorização do ser humano. Então nós precisamos refletir que as pessoas tendem a tratar melhor uma pessoa bem vestida, de aparência, e de aparência impressionante, melhor dizendo, do que alguém que parece maltrapilho e pobre. Desvalorizo o ser humano que existe, me coloco na posição de juiz quando eu não devo fazê-lo e causo divisões. Então, dentro da comunidade cristã, trabalho, casa, faculdade, qualquer outro lugar, eu preciso considerar pessoas. Eu preciso refletir a imagem de Cristo, que não faz a acepção de pessoas. Antes, comia com pecadores, rejeitados, marginalizados pela sociedade, a ponto de alguém
querer acusá-lo. Olha, só vive com os pecadores. Só que naquela roda ele estava pregando. Ele estava dominando a conversa. Ele não era influenciado. Ele tinha um propósito de salvação. Ele veio ao mundo salvar a humanidade caída. Então nós precisamos seguir esse exemplo. Terceiro ponto da lição tem por título: uma chamada à misericórdia. O que Deus deseja de nós. O apóstolo Tiago, ele vai finalizar a perícope que lemos falando que o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fizeram uso dela. Então, se eu sou uma pessoa que não ajo com misericórdia, que eu não uso a misericórdia, certamente, segundo o apóstolo Tiago, o meu julgamento será também sem misericórdia. Como nós vemos capítulo 2, versículo 12 e 13. Nós precisamos exercitar misericórdia para com todos, seja maus ou bons, justos ou injustos. Lembram do Sermão do Monte? Mateus capítulo 5, versículo 7, 6, capítulo 6, versículo 14 e 15. Todo esse texto do Sermão do Monte vai dizer que nós precisamos também tratar até os nossos inimigos de maneira sadia. Ore. Ajude se precisar. Já pensou? Olha que padrão. Olha o compromisso que o Evangelho nos chama. Eu vou agora não amar os meus amigos, porque os fariseus também faziam isso. Eu preciso amar a quem me persegue, a quem me maltrata, a quem me odeia. Então a ideia aqui é o convite, um chamado para a misericórdia, para agirmos com misericórdia. Porque Deus agiu com misericórdia para conosco quando enviou seu Filho Jesus. Nós precisamos fazer essa comparação com o sacrifício salvífico de Cristo. Nós somos livres do poder do pecado e capacitados a viver em obediência, bondade e misericórdia. E por fim, a prática da misericórdia revela o Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos obedecer a Deus e praticar justiça e misericórdia, compaixão, amor, fruto do Espírito. Eu preciso agir com misericórdia, eu preciso praticar a misericórdia. E qual é a recompensa de agir assim? É o fechamento do ponto 3. Mateus 5 e 7, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando eu sou misericordioso, eu também vou ser alcançado com misericórdia. Eu vou alcançar, melhor dizendo, a misericórdia. Então, exercer misericórdia significa agir com compaixão e empatia, oferecendo ajuda e perdão aos outros, especialmente aos que estão em necessidade ou sofrimento. Então, eu preciso olhar para aquele meu irmão, se compadecer, agir com misericórdia e não com exclusão, de maneira parcial, não. Correta, buscando, trazendo para perto, considerando, ajudando e não excluindo, desprezando, repudiando, portanto. Esse foi o nosso estudo, para professores de jovens. Agora vamos para o nosso momento EBD. Querido professor, estamos com mais um momento EBD, aqueles 5 minutinhos que você anuncia para a igreja que vocês estão estudando na lição de jovens, faz o convite àqueles estudantes que estão meio em falta, convida-os para estarem presentes no próximo domingo. Eu tenho certeza que mudará o cenário de frequência da sua sala de aula. Que Deus abençoe e não esqueça de fazer o momento EBD. Olá, querido professor, estamos com mais um momento de dicas e subsídios pedagógicos para que você venha enriquecer cada vez mais a sua aula. O primeiro subsídio trazido na lição, como nós podemos observar na página 26, é um quadro que você pode ampliar para reproduzir para seus estudantes. E o quadro trata de por que é errado fazer acepção de pessoas. E traz 8 razões por que é errado.
Você pode até cortar em tiras essas mesmas frases e distribuir, botar numa caixinha para que eles tirem. Você pode fazer de uma maneira bem dinâmica, não apenas apresentar o quadro, tá bom? Depois dessas 8 verdades, né, sobre o erro em fazer acepção de pessoas, a nossa dica é você pedir que os alunos listem ações práticas para combater a parcialidade na igreja e promover a unidade e práticas de misericórdia. Se você tiver com alguma dúvida de como fazer isso, eu indico o livro de apoio, não é? A Verdadeira Religião, Convite e Autenticidade na Carta de Paulo, tem o mesmo título da lição. Pastor Eduardo Leandro, né, o comentarista, e no capítulo 4, que é referente à quarta lição, ele no final, a partir da página 62, ele vai falar sobre a aplicação prática. Então ele vai discutir aqui como combater o favoritismo na igreja, como promover a unidade no corpo de Cristo, como exercitar a misericórdia no dia a dia e como construir uma igreja de fé autêntica. Então você pode se inspirar aqui e ouvir o que os estudantes vão dizer sobre como tornar a igreja um lugar mais inclusivo, por assim dizer, que abraça, que não faz acepção de pessoas, mas trata todos a partir da lei real. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essas foram as nossas dicas didáticas e pedagógicas. Esperamos que você tenha uma aula maravilhosa, seja uma bênção para a glória de Deus. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, deixar o seu like, caso ache necessário, fazer também algum comentário. Nos vemos toda quarta-feira, após o estudo para professores de adultos, tá certo? E contamos com a sua presença aqui com a gente. A todos, a paz do Senhor e uma excelente aula no domingo.